abriu a chamada pública voltada às concessionárias de energia para projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de P&D, cujo objetivo é a eficiência energética e mini-geração em instituições públicas de educação superior. Além da redução das contas de energia elétrica nas universidades públicas, um dos pilares desta iniciativa é estudar, através do projeto de pesquisa e desenvolvimento, as variáveis que afetam a produção de energia do sistema de geração fotovoltaica. Em 2021 e 2022, realizamos projetos em 4 campos universitários, totalizando 21.705 lâmpadas trocadas e 4 usinas solares fotovoltaicas, com um investimento de aproximadamente 5,5 milhões. Esses projetos vão gerar uma economia total de 2.030 MWh ano, o suficiente para abastecer 995 residências anualmente, ou para evitar a emissão de 256 toneladas de CO2 na atmosfera. Na UFABC, foi modernizado o sistema de iluminação do campus de Santo André e implantadas 2 micro-usinas solares fotovoltaicas nos campos de Santo André e São Bernardo. Também foram instaladas 4 árvores solares fotovoltaicas, 2 em cada campus, que captam a energia do sol e convertem em energia elétrica. Elas possuem tomadas USB para carregamento de celulares e tablets dos frequentadores do local. A instalação do sistema fotovoltaico aqui vai trazer uma economia de até 15% para a universidade e possibilitar, com a instalação do centro de treinamento e com a instalação de todo o sistema, treinamentos, cursos, não só para os alunos da universidade, para a comunidade interna, mas para a comunidade externa. Então essa parceria ela é de grande valor para o papel que a universidade pública tem junto à sociedade. No Instituto Federal, sede Canindé, foi modernizado o sistema de iluminação e implantada uma micro-usina solar fotovoltaica. Nós tivemos 2 benfeitorias muito importantes, que foram as trocas das lâmpadas, proporcionaram um percentual aí de cerca de 30% a 35% de redução, além da instalação de uma nova usina, representa aí uma redução de cerca de 44%. Esse projeto ele veio justamente para contribuir não só com a redução dos nossos gastos, mas colocar também para os nossos alunos que a sustentabilidade também é praticada aqui. Olá, bom dia a todos. Me chamo Cláudia Guimarães. Estou aqui para trabalhar com uma equipe aqui incrível que está nos bastidores conosco e apresentar esse workshop da chamada pública de projetos de eficiência energética para as distribuidoras da Enel no Brasil. Então, a gente está falando aqui de São Paulo, Rio, Goiás e Ceará. E nessa oportunidade a gente vai ter aqui uma jornada para apresentar para vocês, clientes e empresas especializadas, um pouquinho desse processo, um pouquinho das novidades que estamos trazendo e principalmente falar direto com você, nosso cliente, que este é um momento muito importante de atuar em sustentabilidade e promover eficiência energética. Eu vou seguir aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho aqui da agenda, muito rapidamente. Desculpa aqui que eu estou com estava aqui do meu lado. Bom, vou falar um pouquinho da nossa agenda de hoje, para vocês entenderem quem são as pessoas, os convidados e a equipe que está aqui trabalhando conosco. Vou fazer uma rápida apresentação institucional. Está aqui do meu lado o André Osvaldo, representante de mercado, também para falar com os nossos clientes. O Bruno, da Associação Brasileira das Empresas Especializadas em Projetos de Eficiência Energética, que também vai dar uma mensagem muito importante, porque isso é uma tríplice aliança de distribuidora, cliente e empresas especializadas. Vamos falar de toda a parte legislativa, detalhes e novidades do nosso edital, do processo de compras, do cronograma dessa chamada pública,
um pouquinho do sistema de cadastro e, no final, teremos, então, uma etapa de esclarecimento, né, de perguntas e respostas. Então, vocês fiquem à vontade, o chat do evento está disponível. Algumas perguntas já foram recebidas pelo site, mas você pode usar o chat para também colocar suas dúvidas e sugestões, que todas serão respondidas, se não no final, né, do evento, se não houver tempo, mas todas serão respondidas. Bom, aqui um pouquinho na sequência, a gente fala da Enel Brasil e quem somos, né? Então, uma empresa global, uma multinacional, que trabalha com o propósito, né, de conectar um mundo novo e aberto, né, trabalhando de uma forma a ter uma transição energética justa. Então, dessa forma, a gente vai atuar em parceria, integrando as melhores soluções em energia. No Brasil, a gente atua em todos os segmentos. Hoje, nós somos uma empresa 100% renovável, isso nos dá muito orgulho. Então, além de sermos, né, o maior player privado em energias renováveis, a gente busca trabalhar com essa transição energética justa. Na distribuição, somos 4 empresas, comercialização de clientes livres, muitos de vocês, clientes que estão aqui, também são clientes livres, a Enel X como empresa de solução de energia, e uma transmissão, que é a CIEM, né, que faz a conexão Brasil e Argentina, que fica no Rio Grande do Sul. Bom, na distribuição, que é o foco aqui, né, dos nossos clientes, de todas as classes, é muito importante falar, porque a chamada pública ela é aberta para todas as classes de consumo, então, clientes públicos, privados, serviços públicos, autarquias, clientes filantrópicos, iluminação pública, clientes rurais, residenciais, são todos muito bem-vindos. A Enel São Paulo, né, antiga Eletropaulo, hoje nós temos 8 milhões de clientes, na Enel Rio, 3 milhões, Goiás, 3,2 milhões de clientes, e Ceará, 4 milhões de clientes, então, totalizando aí 18 milhões de clientes que a Enel atende no Brasil. Bom, é muito importante a gente estar falando de eficiência energética, conectar isso com a nossa estratégia de sustentabilidade, né? Então, a nossa estratégia, nós somos signatários do Pacto Global desde 2015, né? A gente atua verificando as tendências globais da sociedade, trabalhamos com fortes padrões ambientais, sociais e de governança. Vocês vão ver algumas mensagens sendo assim ratificadas aqui em relação à governança, o edital fala bastante sobre isso. Nossos compromissos, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a gente tem ali um compromisso tácito com todos eles, mas formalmente nós temos compromissos com 4 dos objetivos, a partir de uma análise de materialidade, que é um processo que até muitos de vocês participam, de escuta, e nossos pilares industriais. Então, esses são os 4 ODS, né? Ou seja, o 7 de energia, e com muito orgulho a gente fala, o Brasil tem um desafio muito grande de lograr êxito, né, na Agenda 2030 em atingir os objetivos sustentáveis, mas o 7 é hoje o que está na sua melhor situação, e a gente contribui bastante, com muito orgulho, contribui bastante para esse resultado positivo. O 9 de indústria e inovação, 11 de cidades sustentáveis e o 13 de descarbonização, ou seja, eficiência energética, né, para clientes de todas as classes, totalmente conectado com a estratégia de desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente trabalha com sustentabilidade, o cliente também está trabalhando com a Agenda 2030. Bom, falar em ESG, ou seja, né, a sigla, né, de Environment, Social e Governance, né, ambiental, social e governança, né, no Brasil, nós somos signatários, e toda a nossa estratégia ela é devidamente, né, registrada, mapeada. Nós temos 172 ações que nós acompanhamos. Ano passado, nós tivemos 99% de avanço dessas ações. Então, é muito importante, quando a gente se compromete, né, em ser uma empresa justa, em atuar na transição energética, com pessoas ao centro, com todos os fundamentos da sustentabilidade e nesses aceleradores de crescimento, que a gente entenda aonde a gente quer chegar e o como a gente vai chegar, né? Então, esse caminho está sendo percorrido, e a gente faz isso a partir dos nossos compromissos com a Agenda 2030. E aqui, um pouco para fechar a minha fala, quando a gente atua e fala em sustentabilidade e fala na estratégia, né, ESG,
a gente atua com a criação de valor compartilhado. O que isso significa? Todo o projeto ele tem que ser devidamente, né, medido, ele tem que ter um propósito e ele tem que ter sentido para os stakeholders envolvidos, né? Não é filantropia e também não é o foco no acionista no resultado. O que a gente procura é que seja bom para todos, seja bom para o cliente, seja bom para a sociedade, seja bom para a empresa. E, a partir disso, a gente desenvolve, estuda aquele território e trabalha com os projetos. O Brasil tem essa característica que é muito importante, né, e muito interessante do programa de eficiência energética. Então, a partir dele, a gente busca atuar com todos esses atores. Ano passado, nós entregamos 512 projetos sociais, culturais e ambientais, onde beneficiamos quase 2 milhões, né, de pessoas. A gente também atua muito de forma conectada com as comunidades, a partir também da estratégia, né, do programa de eficiência energética e dos projetos de baixa renda. Então, com isso, a gente tem 763 líderes comunitários engajados e atuantes em nossa rede de lideranças. E também os nossos projetos promovem a renda, né, para que a gente fala que é para ter o acesso financeiro à conta de energia. E ano passado nós produzimos, né, quase 22 milhões em renda gerada para pessoas nesses territórios. Então, isso para a gente é muito importante e importante dividir com vocês um pouquinho desse resultado. Bom, eu queria aqui convidar o André Osvaldo, que é o nosso responsável de mercado, né, da Enel São Paulo, para ele dar uma palavra para os nossos clientes sobre a importância da chamada pública e como é que a gente pode estimular, né, que os nossos clientes participem também desse processo. André, obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos, né, a todo mundo que está aí conectado, ao pessoal que está aqui com a gente. Acho que aqui, né, sou o André Osvaldo, responsável na área de mercado aqui da Enel São Paulo. A área de mercado é basicamente a área comercial, né? A gente é responsável aqui por toda a parte comercial da Enel São Paulo, inclusive o atendimento. Então, a gente tem aqui, né, na equipe de atendimento, a gente tem toda uma parte focada em clientes, né, residenciais, rurais e comerciais, e também tem um time que está bastante focado na parte, né, dos clientes corporativos, nos clientes de governo, né, clientes de poder público. A gente tem essas equipes, né, que estão principalmente para o corporativo e para o governo. Quem já é nosso cliente já conhece, né, o modelo que a gente trabalha, mas é importante a gente sempre dizer, né, que o cliente corporativo, o cliente de governo, além de todos os canais que a gente tem aí disponíveis, né, para atendimento, a gente também tem os executivos, né, que a gente chama de executivos de contas, que estão participando aqui com a gente também, vendo, e que estão disponíveis para atendimento, inclusive agora relacionado aqui à chamada pública, que acho que é um ponto bastante importante, né? Qualquer cliente que possa ter alguma dúvida tem que entrar em contato com a gente, né? Fazer aí esse contato com o seu executivo ou através de qualquer um dos nossos canais para que a gente, né, consiga dar um apoio. É importante a gente dizer também que a chamada pública é para todos os clientes. Então, a gente está aqui com um recurso na casa aqui de 35 milhões. Depois a gente vai falar. São Paulo, né? Brasil são 43 milhões. Só São Paulo, né? Então, é um valor bem importante, né, que a gente tem aqui, bastante focado em sustentabilidade, para projetos sustentáveis, né, para projetos que possam reduzir aí o consumo de energia elétrica. Então, né, esse trabalho, né, da criação do projeto, o que a gente pode dizer para todos vocês é que vocês não precisam, não estarão sozinhos, né? A gente está aqui para apoiar na construção desses projetos. E o que é importante também, né, Cláudia, é que o prazo, o cronograma para toda a chamada pública é um cronograma relativamente apertado. Então, a gente está fazendo hoje, né, aqui o kick-off, vamos falar assim, né, da chamada pública.
Amanhã a gente já abre o site aí para perguntas e respostas. E daqui 2 meses a gente já tem que encerrar aí com a entrega de todos os projetos. Então, quando a gente pensa 2 meses, parece que é até bastante tempo. Mas como né, cada cliente aí precisa construir um projeto, buscar uma empresa que vá fazer, né, essa construção desse projeto junto com vocês. Isso é um prazo, né, pela nossa experiência, é um prazo relativamente apertado, 2 meses. Então, a gente tem que ficar bem atento e já começar a trabalhar com essa demanda o mais rápido possível. Se possível, amanhã já, hoje ainda, para que todo mundo consiga entregar aí os seus projetos que vão passar por algum tipo de avaliação. E, André, então, assim, reforçando, né, o que você comentou, os clientes, né, do Grupo A, principalmente, eles têm seus executivos de atendimento nos 4 estados, né, então tem esse canal muito direto, uma equipe que está ali pronta também para ajudar nesse esclarecimento. E também, entre as cláusulas do edital, né, que nós temos ali questões técnicas que são avaliadas e questões comerciais. Um tema que é muito importante a gente ressaltar aqui para esse edital, ele é um ponto, né, ali de impedimento de que o cliente siga, é no caso de alguma restrição comercial. Mas esse é um momento super estratégico para justamente o cliente procurar o seu executivo e regularizar a sua situação, né? Então, hoje também a gente faz essa chamada aqui de que quem tem esse interesse, esse é um grande momento para ser feita essa chamada. Então, hoje a gente está aqui, né, buscando, né, estimulando os clientes para participarem da chamada pública de forma ativa. Vão conhecer daqui a pouquinho, né, um pouquinho do trabalho das ESCOs, onde eles podem pesquisar e procurar empresas nos seus territórios que atuam, né, com os projetos, do ponto de vista técnico, e aí tem toda essa outra parte comercial e de relacionamento que os executivos também podem estar ajudando, né? Obrigada aí pela mensagem. Não, exatamente. Eu acho que tem, né, essa questão que você coloca, Cláudia, é importante, porque tem algumas regras, né, que a chamada pública, alguns parâmetros que que os clientes precisam seguir. Acho que um deles aí que a gente pode comentar é exatamente estar adimplente, né? Então, ele precisa estar com as suas contas em dia com a Enel. Isso nos 4 estados, como você comentou. E aí, e isso é como a gente falou, qualquer cliente hoje, ele pode nos procurar para fazer uma negociação. Às vezes está com um débito em aberto, de você fazer a negociação, né, e o parcelamento, se você precisa de um parcelamento, a gente sempre está aberto para esse tipo de negociação. Feito essa negociação, você já passa numa condição aí de débitos a vencer, você está apto a participar. Né? E aí, obviamente, você tem que ficar nessa condição durante todo o processo, né, todo o processo aí da chamada pública. Fica muito pública. mais fácil, né, porque vai reduzir a conta. Ou seja, vai comportar ali uma possível negociação, né? Ainda vai estar trabalhando ali com a sua pegada de carbono, sendo eficiente, tendo uma instalação ali também mais segura. É bom para todo mundo. André, a gente vai seguir aqui, então. Você tem uma mensagem, né, para falar um pouquinho da estratégia com o cliente, e aí a gente segue o nosso bate-papo. Tá. Aqui eu trouxe alguns slides só para, né, a gente demonstrar que na estratégia da Enel, aqui eu estou falando Enel global mesmo, né? O cliente está no centro da estratégia, né? Faz parte aí dos pilares estratégicos. Então, a gente tem digitalização, eletrificação. Quando a gente fala de eletrificação, a gente está falando basicamente de conectar os clientes à nossa rede elétrica. Então, aqui é, né, o cliente no centro, e isso com excelência operacional, tanto de uma forma eficiente nos nossos processos, quanto no atendimento, a gente, né, conectar esse cliente o mais rápido possível e atender ele aí em toda a nossa cadeia de valor, porque o cliente ele está conectado, aí precisa receber sua conta ali no prazo correto, pagar sua conta, né, e fazer tudo o que ele precisa. Então, o cliente aqui na estratégia da Enel, ele faz parte dos pilares estratégicos. Se a gente vê aqui é basicamente a forma que a gente acompanha. Então, como eu falei ali, né, a eletrificação envolve clientes ativos, reclamações. A gente está com um foco muito grande em reduzir reclamações. Isso significa fazer o nosso processo de forma cada vez mais eficiente e eficaz, para que o nosso cliente
praticamente não sinta, né? Ele basicamente, hoje o nosso cliente ele tem que chegar lá e acender a luz e a luz funcionar, e a luz acender, ou, né, qualquer aparelho que ele tenha. Então, esse é o nosso foco principal aqui, é que a gente não tenha reclamações do nosso serviço. Se o cliente pede algum serviço, a gente tem que concluir no prazo, e a gente tem usado muito para isso, né, para o atendimento, como eu falei, um dos pilares é a digitalização. Aqui, só para demonstrar, né, a gente faz mais de 200 milhões de atendimentos por ano, e 86% aí em 2022 a gente está nessa marca, 86% são através de canais digitais. Isso inclui também os clientes corporativos e clientes de poder público. É importante, porque a gente tem o nosso portal técnico. O nosso portal técnico é para atendimento desse tipo de cliente, dos clientes de poder público, clientes de corporativos, clientes do Grupo A, como a Cláudia falou. E a gente tem feito aí, né, esse atendimento aí, grande parte através dos nossos canais digitais. E na próxima a gente pode ver também grande parte dessa digitalização. A gente tem investido muito também na fatura digital. Então, para o cliente, né, não ter mais que receber ali a sua conta em papel, qualquer cliente nosso pode colocar a sua conta por e-mail, o que hoje é muito mais fácil do que você ficar juntando papel, e inclusive está numa linha também de sustentabilidade, porque a gente evita a emissão de papel. Esse é um dos pontos que a gente fala muito com os nossos clientes. Aqui tem uma questão de eficiência operacional e tem uma questão de sustentabilidade. Né? A gente está falando aqui, só aqui em São Paulo a gente tem 8 milhões de clientes. No Brasil a gente tem 18 milhões de clientes. Imagina, todo mês a gente está emitindo 18 milhões de contas em papel. Contas, contratos, quantos papéis, quanto, né, que a gente gera de resíduos, né? Então, não, você falou de contrato, Cláudia, assim, uma coisa que a gente tem investido muito também, né, na assinatura digital. Também quem já assinou o contrato com a gente sabe disso, que os contratos a gente passou a assinar. A chamada pública ela é toda também feita digital, com assinatura digital, claro, nós somos sustentáveis. Então, exatamente. Então, assim, a Enel, esse pilar de digitalização, ele vem muito forte, assim, são muitos projetos que a gente tem, né, para que o nosso cliente possa nos acessar e fazer qualquer coisa aqui na Enel através de um canal digital. Então, esse é o nosso objetivo. Aqui eu trouxe também a questão de arrecadação. Hoje, mais de 50% da nossa arrecadação também entra por meio digital, né? Seja por um internet banking ou por um aplicativo, né? Mas ou o próprio débito automático, né? Porque o cliente pode colocar para não ter o perigo ali de esquecer de pagar a conta e depois pagar multa e juros. Então, né, só para mostrar aqui que o pilar de digitalização e o foco no cliente ele tem sido muito forte na Enel. E aí, voltando a falar um pouquinho da chamada pública, né, de novo, a gente tem um prazo apertado, é para todos os nossos clientes. O foco é na sustentabilidade, em projetos para redução de consumo, né, para melhorar a operação, às vezes, no teu comércio, na tua indústria, melhorar a refrigeração. Às vezes você tem questões aí de aquecimento, a gente também tem, né, projetos, podem ser colocados projetos com esse foco. Então, a gente chama, de fato, assim, os recursos disponíveis, né, no Brasil e aqui na Enel São Paulo, nessa chamada pública, eles estão bons nesse ciclo, né, são recursos do montante, como a gente falou, né, 43 milhões, são recursos aí no montante muito bom, e dá para a gente fazer aí muitos projetos, né, com essas frentes que a gente viu no vídeo aí. Às vezes uma escola que precisa de uma iluminação melhor, um hospital que precisa de iluminação e refrigeração, né? E a gente está aberto aí para receber todos esses projetos. E como eu falei, a gente está com os nossos canais de atendimento, nossos executivos de contas, para tirarem dúvidas. Acho que isso é bem importante, né? Se qualquer pessoa vai procurar uma ESCO, como você falou, e aí tem alguma dúvida, procura a gente para tirar essa dúvida, porque o prazo é bem apertado.
Muito obrigada, André. É isso, o recado muito bem dado. Esse é um ano, a gente vai contar algumas questões, inclusive regulatórias, que vão acontecer. O recurso do ano que vem ele vai sofrer uma redução muito importante. Então, é um contexto, né, externo, mas que impactam. Então, esse é o ano. Esse é o ano da gente fazer muitos bons projetos. Os melhores projetos serão contemplados. A gente conta muito com a equipe de mercado para nos ajudar nessa prospecção, para nos ajudar nessa interlocução. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigada pela sua presença aqui. Continua aqui um pouquinho com a gente, que a gente vai agora seguir. Bom, pessoal, a gente vai seguir agora com o Bruno Ebert. Ele é presidente da ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Eficiência Energética. Então, é a nossa tríplice, né, aliança, é um tripé super importante nesse processo. E ele vai falar um pouquinho da atuação das empresas, como elas atuam nesse processo e como vocês também podem buscar empresas dentro dos seus respectivos estados. Bem-vindo, Bruno. Agora é com você. Bom dia, Cláudia. Bom dia, André. Em nome da ABESCO, eu agradeço a deferência de se fazer o convite da nossa associação. Aqui eu vou trazer algumas informações sobre a associação, mas também vou explicar um pouco o que é o papel do AESCO, né? Que são as empresas da Energy Saving Company, são as empresas de conservação de energia, que vão estar agora nos próximos 60 dias, como o Oswaldo falou, à disposição dos clientes da Enel, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará e em Goiás, para atender os clientes e preparar os projetos para essa chamada pública, né, que vocês estão abrindo agora, e que faz parte do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Vou falar um pouco da ABESCO agora, Cláudia. A ABESCO ela foi fundada em 1997, né, ela é uma organização civil instituída na forma de associação e ela representa nacionalmente o setor de serviços de eficiência energética, né? Então, como nós sabemos, a lei 9991, que instituiu os programas de eficiência energética, surgiram apenas em 2000 e, obviamente, também com a participação da ABESCO, ressaltando a importância do país ter uma política de Estado voltada para a eficiência energética. A ABESCO vem desenvolvendo esse trabalho já há 25 anos, né? Então, basicamente, é isso. E todo mundo pergunta o que é uma AESCO, né? Então, como eu falei, vem da terminologia em inglês, que é a Energy Saving Company. Essas empresas elas trabalham com projetos no sentido de economizar a energia, mas realizando o mesmo trabalho, né? Então, se você tem um equipamento de refrigeração, a ideia é que você mantenha aquele equipamento de refrigeração em funcionamento, né? Mas que ele consuma menos energia, ele consiga fazer o mesmo trabalho. Se você vai para o campo da iluminação, você quer ter a mesma quantidade de ancilúmenes naquele seu ambiente, né? Proporcionando o bem-estar dos seus funcionários ou dos seus clientes, mas que ele tenha um consumo menor. Né? No caso dos motores, né, a gente tem uma relação muito interessante, você que é industrial, você que é comerciante, que tem motores na sua indústria ou comércio, perceber que de toda a vida útil do motor, 4% ele é de investimento, é o investimento na compra do motor, né? 2% é na manutenção dele e os outros 94% é no consumo de energia elétrica. Então, você tem um motor eficiente, é extremamente saudável financeiramente, economicamente para a sua empresa, né? Então, obviamente, esses profissionais, essas empresas que possuem engenheiros elétricos, né, e eletricistas, pessoas da área da administração, economistas, né, que vão fazer todos esses cálculos para achar a melhor relação com os benefícios, são conhecidas como ESCOs. Tá? Então, esse é o papel do AESCO, como eu falei, o que é que ela pode fazer? Então, ela pode criar todo esse estudo. Então, o papel da AESCO vai ser chegar dentro do seu comércio, dentro da sua indústria, se for o setor público também, dimensionar tudo que você tem como equipamento elétrico nas suas instalações, fazer as medições necessárias desses equipamentos, motores, lâmpadas, equipamentos de refrigeração, e propor a substituição desses equipamentos, né, ou um retrofit dele, para
um equipamento mais eficiente, sem perda, obviamente, do conforto, ou sem perda da realização do trabalho que aquele equipamento tem que desenvolver, né? E, obviamente, dentro desse estudo, que é um estudo técnico, né, de engenharia, ele também vem acompanhado de um estudo financeiro, onde a gente vai apresentar o payback, o retorno sobre investimento que aquela troca do eletroeficiente vai realizar, né? Então, falando um pouco agora, como vocês estão, essa chamada pública será para 4 estados, a gente achou por bem também mostrar como é que a gente está distribuído. Somos hoje 34 empresas, 4 fornecedores e 3 parceiros, ao total de 41 empresas, né, de médio e grande porte, realizando ações de eficiência energética, né, e, obviamente, criando as parcerias locais com outras empresas para o desenvolvimento desses projetos. De que forma que a gente está distribuído no território nacional? A maioria dos nossos representantes estão em São Paulo, somos 16 empresas em São Paulo, 4 no Rio Grande do Sul, 3 no Rio de Janeiro, 3 em Santa Catarina, 2 em Minas Gerais, 1 na ESCO em Goiás, 1 no Mato Grosso, 1 no Distrito Federal, 1 no Paraná, 1 no Pará e 1 em Pernambuco. Então, temos uma presença em 10 estados, né? Como o Oswaldo apresentou agora há pouco, dos 43 milhões que vocês vão disponibilizar para essa chamada pública, 35 milhões vão estar alocados no estado de São Paulo, e é onde a gente tem a maior representatividade, de forma que vocês vão estar proporcionalmente bem amparados aí de empresas técnicas para atuar no setor, né? E aqui, falando de fornecedores, a gente tem como associados 2 empresas em São Paulo e 2 em Minas Gerais, tá? Obviamente, a relação de empresas e fornecedores que os projetos de eficiência energética e o ambiente de relacionamento da BESC é bem maior do que os associados, claro, né? Então, a partir desses associados, a gente acessa toda uma cadeia de fornecedores, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que a BESCO, né, obviamente, quando a gente fala de eficiência energética, e aí a gente vai falar de 2 conceitos agora de eficiência energética. Aquele primeiro é não utilizar, né? Aí é 100%, é a perfeição, é a perfeição em todos os sentidos, né? A gente tem 100% quando você não utiliza a energia, e a outra quando você utiliza de forma racional, né, essa energia. E é isso que essas empresas vêm desenvolvendo, esses projetos cada vez mais criativos. O Oswaldo falou aí na questão dos hospitais, que tem a utilização, grande parte, na refrigeração e na iluminação, mas também na troca de autoclaves, entendeu? E de outros equipamentos que são utilizados dentro desses hospitais, na iluminação pública, né, no poder público. Então, na iluminação pública, grande parte dos projetos são realizados nesse segmento, nessa tipologia, assim que a gente chama, né, os tipos de projetos. E, obviamente, na troca dos motores e equipamentos mais complexos que a indústria possa vir a ter, né? E qual é o papel da ABESC? Qual é a sua representatividade, né? Um dos trabalhos que a gente tem desenvolvido muito é exatamente na questão da política pública, né? O porquê se ter o Estado, quando eu digo Estado, o Estado brasileiro, ele ter como política pública incentiva ações de eficiência energética. O primeiro que a gente tem que entender é que a geração, na maioria das vezes, precisa de grandes investimentos, né? A gente viu que esses investimentos, obviamente, têm impactos ambientais, como é o caso de Belo Monte ou de Itaipu, quando foi construída há muitos anos atrás, mas é importante, né, essa questão da geração. Depois você tem um grande investimento na distribuição. Então, se você consegue fazer isso, onde você está consumindo a sua energia, né, e você não ter o consumo da energia, que é a eficiência energética, é o que o mundo inteiro está procurando, né? O mundo inteiro está procurando fontes renováveis de energia e, obviamente, essa energia virtual, que ela é gerada, vamos dizer, de forma virtualmente, pela não utilização dela, por você utilizar equipamentos mais eficientes, é o que o mundo inteiro tem procurado, e o Brasil não pode ficar fora disso. Então, dessa forma, qual é o nosso papel? É exatamente promover essa conscientização, que você ter eficiência energética é bom para o país, é bom para a sua empresa, é bom
economicamente. A maioria das empresas de eficiência energética, eles possuem, né, uma relação custo-benefício menor de que 0,8, quer dizer, uma das premissas dos projetos. Então, você tem uma economia maior, no mínimo em 20%, do que você consome, né? Então, é importante que a gente tenha essa difusão dessa informação, né? E isso está nos diversos setores, na indústria, no comércio, na prestação de serviço, né, na área científica e todos os outros correlatos, né? A gente também tenta estimular o desenvolvimento dessas informações no que tange as tecnologias de eficientização. Essas informações, elas têm evoluído, né, a cada ano, essas tecnologias têm evoluído e a gente vai acompanhando isso, né? E, por fim, né, a ABESCO, ela tem um trabalho muito grande com relação às ações, né? Obviamente, são os projetos de leis que estão tramitando hoje no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, né? A exemplo da PL 3447 e a 3227, do deputado Bilbo Nunes do Rio Grande do Sul, que trata especificamente da manutenção do percentual de eficiência energética nos projetos da ANEEL e da antecipação do recurso de eficiência energética que foi destinado à CDE, que brevemente aqui falar, que não é o intuito da nossa apresentação, mas é a conta de desenvolvimento energético, que foi criado há alguns anos atrás para incentivar as energias renováveis e que hoje está sendo utilizado para subsidiar a geração nas termoelétricas, grande parte, né, dos 33 bilhões que são enviados para a CDE, 11 bilhões estão indo para o subsídio do diesel utilizado nas termoelétricas, né? E, obviamente, fizemos uma série de reuniões, né? Esse é um dos nossos trabalhos, um trabalho legislativo, temos uma assessoria legislativa contratada e com vários líderes de governo, com o Ministério de Minas e Energia, com a ABRAD, com as empresas lá, a Eletrobras, a Enel, a Alfabel, a Bratemp, a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia. Participamos das comissões das chamadas públicas, né, onde são discutidos esses principais temas, e é esse o trabalho da ABESCO, né? Obviamente, fora, e que obviamente tem uma grande importância esse trabalho legislativo, né, de você criar uma política de eficiência energética para poder subsidiar com recursos financeiros esses projetos, né, auxiliar os senhores, que são industriais e comerciantes, né, que são clientes do tipo A e da Enel. Fora esse trabalho, o mais importante do nosso trabalho é exatamente o trabalho técnico em auxiliá-los, né? Então, hoje, nós estamos sediados na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp, né? Na Avenida Paulista 1313, que fica em São Paulo, e aqui estão os nossos telefones e o nosso WhatsApp e o e-mail do administrativo, onde qualquer dúvida, qualquer solicitação de orçamento, de visita, o senhor pode encaminhar para a nossa associação, que será muito bem recebido e atendido. Então, é isso, Cláudia. Obrigado pelo espaço. Espero ter acrescentado no dia de hoje, que é um dia muito brilhante, que ainda tem tido a oportunidade de nos presentear com uma nova chamada pública, com um incentivo aí muito substancial para a eficiência energética em todo o país. Espero que os seus clientes e os nossos parceiros de negócio, futuros parceiros de negócio, aproveitem bem esses recursos para o desenvolvimento econômico das suas empresas e dos seus negócios. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Olá, boa tarde. Bom dia, eu sou Ana Maria, sou coordenadora de projetos de eficiência energética e sustentabilidade. Bom dia, pessoal. Eu sou Maurício, também sou coordenador de projetos de sustentabilidade e eficiência energética na Enel São Paulo. Perfeito. A gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho da legislação que embasa o recurso de eficiência energética e a atuação das chamadas públicas nas concessionárias de energia. Então, vamos trazer um pouquinho da legislação. Maurício, conta para a gente como tudo começou. Então, tudo começou lá em 98 e em 99 foi onde foi instituído a porcentagem de 0,9% dos projetos de eficiência, para ser investido 0,9% da nossa receita operacional líquida para ser investida em projetos de eficiência energética e 0,1% foi para investimento em P&D.
Durante os anos, essa lei foi sofrendo diversas alterações, e até 2016 a gente teve várias alterações, sendo que uma delas mais significante foi a aplicação de até 80% lá em 2016 no mercado de baixa renda e a destinação de 20% para o Procel referente ao recurso de eficiência energética, que já estava em 0,5%. Bom, Ana, agora você pode explicar um pouquinho como é que é feita essa divisão atualmente? Perfeito. A gente tem 1% da receita operacional líquida que todas as concessionárias têm que investir em programas de P&D e eficiência energética. Desse valor, não é 100% que a concessionária pode estar aplicando em seus projetos. Parte deles a gente tem que destinar para órgãos já estabelecidos pela nossa legislação, sendo que, para a eficiência energética, do 0,5% de lá de trás, 0,28% do programa é investido diretamente em projetos de eficiência energética dentro das concessionárias. 12% vai para a CDE e 1% para o Procel. A partir do próximo ciclo, a gente vai ter uma alteração significativa no projeto. Maurício, conta para a gente. Então, há previsão na lei para o recurso de eficiência energética ser reduzido pela metade e ficar em 0,14% para projetos de eficiência energética, 0,06% para conta de desenvolvimento energético e 0,05% para o Procel. O restante do investimento que vai sair de eficiência energética está previsto para ser incorporado no P&D. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouco dos valores disponibilizados no geral para essa chamada pública. Então, a gente tem, ao todo, 43,3 milhões para ser destinados para os projetos de eficiência energética a nível Brasil, sendo que 18,65 milhões são destinados para a tipologia de iluminação pública, e os outros 24,65 milhões são destinados para as outras tipologias, que é o residencial, comércio e serviço, industrial, rural, poder público e serviço público. A gente tem aqui, ela foi aberta no dia 25 de julho, e o final, a divulgação final, pós-recursos, que vão ser explicados mais para frente no cronograma, vai ser em dia 3 de março. Ela é uma chamada pública feita em uma só fase, onde é apresentado o diagnóstico e depois das aprovações que é solicitado o projeto executivo. Agora, Ana, você pode explicar também como é a divisão desse recurso por estado? Perfeito. A gente, apesar de ter um recurso total de 23 milhões, estamos lançando nossa chamada de forma unificada. Cada estado tem o seu recurso separado por tipologia. O Rio de Janeiro tem um investimento de 2,5 milhões, sendo que 1,25 é para a parte de iluminação pública e a outra metade para as demais tipologias. São Paulo chega com recurso de 35 milhões, sendo 15 milhões destinados para projeto de iluminação pública e 25 milhões para as demais tipologias. Vale destacar que cada chamada ela tem um valor mínimo de investimento e um valor máximo. Tá? Ceará chega com a gente com 800 mil, sendo 400 mil para a tipologia de iluminação pública e os outros 400 para as demais tipologia. E Goiás fechando aqui com 5 milhões, sendo 2 milhões para projetos de iluminação pública e 3 milhões para as demais tipologias. Agora a gente vai entrando com o nosso amigo Marcelo Gessé para trazer outras informações do nosso edital. Bom dia a todos. Como a Ana bem falou, meu nome é Gessé. Estou aqui com o nosso colega Marcelo Martins, né, Marcelo? Vamos falar um pouco do processo de compras e modalidades de contratações para essa chamada pública em específico. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, faço parte aqui da Enel, na parte de coordenação de contratos. Vou explicar um pouco a vocês a parte da linha do tempo do processo de compras, né, que está bem definido no edital. Então, resumidamente, a gente vai apresentar uma proposta inicial de 3 orçamentos, certo? Seguido da especificação detalhada dos produtos e serviços, né? Inclui os custos unitários dos materiais e todos os impostos, né?
e será avaliado a razoabilidade de custo. Gessé, você poderia dar um detalhamento melhor? Muito importante, Marcelo, porque essa avaliação ela se dará porque nós recebemos projetos, como falamos, nas 4 distribuidoras e teremos ali uma balização de custos para esse item específico. Então, é necessário incluir todos os impostos e também praticar a razoabilidade dos custos, que isso também é uma obrigação legal dentro do manual dos procedimentos de eficiência energética, Marcelo. Perfeito, Gessé. E, dando continuidade, atendo a aprovação do projeto para sua execução, né, a gente vai iniciar aquela parte muito importante do projeto, que é a assinatura de termos de cooperação ou o contrato de desempenho para aquelas classes que não são a fundo perdido, que a gente vai explicar mais na frente. E temos aí a assinatura do contrato, né, no modelo Turniquim, né, com a emissão de nota fiscal direto ao beneficiário. Isso basicamente quer dizer o quê? O beneficiário vai receber a parte de material diretamente da executora e dos seus fornecedores, né? E a gente será encaminhado para a Enel uma nota de débito para a gente fazer o reembolso dessa parte de material. Deixar aqui claro a vocês, participantes, que a parte de serviço será assim feito no modelo normal de nota fiscal executado com todos os impostos de serviço, certo? E o pagamento dessa nota será efetuado no prazo acordado conforme os contratos. Gessé? Muito bem lembrado, né, Marcelo? Reforçando a questão da nota de débito, Marcelo, a gente gostaria de salientar o seguinte: essa nota ela tem que vir inclusos todos os impostos para que seja a prefeitura, seja o município, seja qualquer outro órgão que receber essa nota dentro do seu ativo, ela não tenha nenhum custo a mais com esse tipo de nota a ser encaminhada, né, Marcelo? Isso mesmo, Gessé, isso é muito importante, porque o cliente beneficiário ele não pode ter nenhum tipo de despesa. Então, a empresa executora, a ESCO, ela tem que fazer todos os seus custos de levantamento, colocando ali todas as despesas que devem entrar na nota fiscal, que vai ser enviada para o cliente, e na nota de débito, todo aquele valor que será reembolsado de volta para a empresa executora. E, dando continuidade no processo de contratação, a gente tem aqui um exemplo clássico de empresa proponente e empresa executora. Assim, deixar bem claro para vocês na situação 1. A empresa executora proponente ingressa a proposta e é contratada para a realização do MV, né, que é medição e verificação, e executar e fazer a gestão do projeto. Na situação 2, a gente vai contratar a empresa proponente, ingressa a proposta, é contratada para realizar a medição e verificação e fazer a gestão do projeto. E será contratada uma empresa para a execução do projeto citada na proposta de projeto. Já você poderia dar um detalhe? Então, resumindo, Marcelo, pelo que a gente entende, a situação 1 seria um contrato de empreitada global e a situação 2 seria uma parceria entre duas empresas que formariam essa assinatura entre eles para que as duas empresas executassem todas as etapas de um projeto de eficiência energética, né, Marcelo? Isso mesmo, Jessé, perfeitamente. Até a situação 2 é muito utilizada hoje por empresas que fazem a melhor gestão e a coordenação do projeto, e ele tem uma parceria com a segunda empresa de execução, de engenharia, mais afim da instalação dos seus equipamentos. É importante ressaltar também, né, Marcelo, que essas empresas que fazem parceria ou não executam só esse tipo de projeto, cada uma tem que ter no seu ramo as certificações corretas para ali assinar o processo de contratos com a Enel Brasil, não é isso? Perfeitamente, Gessé. Assim, no edital também é evidente isso, a parte das certificações, principalmente de segurança para a execução do projeto, né? Aí, Gessé, eu queria que você desse assim, uma explicação um pouco melhor sobre a razoabilidade de custos. Voltando nesse tema, né, Marcelo, de razoabilidade, a gente está destacando bastante esse tema, mas é algo que a gente gosta de salientar para que não haja uma surpresa quando o seu projeto for ali enviado, né? Então, a gente tem limites que a gente estabelece dentro do nosso próprio edital, limites que são aplicáveis às rúbricas de serviço, sejam elas de medição e verificação, acessórios para os equipamentos a serem instalados, marketing, divulgação, treinamento e capacitação, custos indiretos e do diagnóstico. Isso é para quê? Para que realmente o princípio da razoabilidade dos custos seja respeitado. Outro ponto importante que a gente gostaria de destacar é que os cronogramas físicos e financeiros apresentados nas propostas de projetos serão definitivos para a assinatura do contrato. Obviamente, pode haver algum tipo de ajuste, sempre acordado aí com cada estado, com cada coordenador. E dentro da etapa de diagnóstico energético e projeto executivo, que a gente solicita posteriormente a aprovação,
pode haver aí uma variação de, no máximo, 5% dentro dos ganhos energéticos e dos custos desse projeto que venha a ser aprovado. Caso esse limite seja ali estourado, a empresa executora ou o cliente terá que entrar com a contrapartida para que o limite seja respeitado. Perfeito, Jessé. Dando continuidade, a gente vai explicar para vocês assim, quais são as modalidades a escolher, né? Então, dependendo da classificação do cliente, ele pode ser a fundo perdido ou contrato de desempenho. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o fundo perdido, né? Temos o exemplo do poder público, municipal, estadual e federal, né? Serviços públicos, residencial, iluminação pública, comerciais e serviços, com alguns destaques, né, Jessé, e algumas particularidades. Interessante, Marcelo, a gente citar aqui o que é realmente fundo perdido. A gente citou aqui fundo perdido, a gente citou contrato de desempenho. No começo, foi citado aqui pelos nossos colegas, né, a questão da economia de energia. Todo projeto de eficiência energética ele vai gerar uma economia de energia associada àquele projeto. Até para que ele seja aprovado, né, Marcelo, ele precisa ter uma razoabilidade dos custos, ele precisa ter uma RCB, que a gente chama que é a relação custo-benefício, adequada dentro do processo que é aprovado pela legislação atual. E o fundo perdido recebe, esse cliente, na modalidade fundo perdido, ele recebe esse benefício energético dentro da sua instituição de forma gratuita, ou seja, o famoso 0800, né, Marcelo? E para contraste de desempenho, não é uma situação ruim, mas não é tão boa quanto a fundo perdido. Ele recebe esse benefício energético e ele terá que reembolsar o programa de eficiência energética de cada estado, dependendo de onde ele for aprovado, de acordo com a economia de energia que o seu projeto ali se dará. Então, Marcelo, quais são essas tipologias, né, essas modalidades de clientes que entrarão no contrato de desempenho, Marcelo? Bem, Jessé, assim, como está aqui, a gente está colocando para vocês, no contrato de desempenho a gente entra com os clientes industriais, rural, comércio e serviços que não têm aquelas particularidades de empresas institucionais ou filantrópicas, né, e serviços públicos que têm uma característica de comércio. Então, essas empresas vão entrar no contrato de desempenho. Marcelo, é importante ressaltar que, para serviços públicos, só pode entrar a fundo perdido caso a maioria, o direito ao voto, pertence à maioria à União, ao distrito, aos municípios ou à entidade administrativa indireta indicada por esses órgãos. E, no caso de comércio e serviço, ele só poderá entrar a fundo perdido, caso seja uma instituição pública, obviamente, ou, então, consumidores reconhecidos como entidades assistencialistas na área de educação, saúde e de assistência social. E é necessário, apresentar a certificação SEBAS, né, Marcelo, que é a certificação de entidades beneficentes de assistência social, o famoso SEBAS, que é necessário para essa tipologia em específico apresentar em nossa chamada pública de projetos. Daremos aqui andamento, dando um exemplo. A gente falou de contrato de desempenho, contrato de performance, é o mesmo sentido, e a gente trouxe aqui um exemplo prático de um contrato de performance executado aqui pela Enel. A gente tem um exemplo de um projeto, o custo desse projeto em específico, ele gira em torno de 2 milhões. As rúbricas destacadas nessa tabela em vermelho, elas não entram no reembolso desse contrato de desempenho. Ou seja, o valor total a ser reembolsado dentro desse projeto em específico é cerca de R$ 1.800.000. Marcelo, a economia de energia associada a esse cliente, como benefício, qual que seria, nesse caso, exemplificado para a gente? Bem, Jessé, como está exemplificado aqui, a economia de energia seria o consumidor tendo uma economia de R$ 341,7, né, em megawatt-hora, com economia parcial de 13,2 megawatt-hora ano, né? E isso facilita o retorno do contrato de desempenho dele, né? Ajuda ele na economia. Isso. Dentro desse investimento de R$ 2 milhões, a economia gerada, né, seria aí de 3 gigawatt-hora ano para esse cliente em específico. E o custo de energia, Marcelo, que ele paga, esse consumidor paga em específico por cada megawatt-hora é de R$ 341,27. Fazendo algumas contas, né, a gente tem uma economia mensal aproximada de R$ 91.000 para esse cliente específico, como eu falei, e, nesse caso, ele devolveria esse investimento
desse recurso em parcelas na própria economia que ele teria com esse projeto, com o recebimento desse projeto, né, que é os R$91 mil. Então, a gente fez esse cálculo baseado nesse cliente específico, baseado na tarifa que ele paga, baseado na economia de energia que esse projeto gerou. Obviamente, cada projeto terá ali os seus dados. E, nesse caso, esse cliente aproximadamente pagaria esse retorno de investimento em 20 parcelas nessa economia mensal que foi baseada nesse projeto. E, após o reembolso, é importante destacar que, nesses casos, no contrato de desempenho, não há incidência de juros, apenas correções, né, Marcelo, de inflações do governo, seja IPCA, IGPM ou outro. E, nesse caso, esses juros, digamos assim, né, juros por conta da inflação, seria calculado posteriormente a essas parcelas, limitando a esse valor de economia mensal, né, Marcelo? Perfeitamente. E, assim, é uma modalidade muito boa para a questão da eficiência energética, porque o cliente ele tem a redução com o investimento e ele consegue devolver isso em parcelas, e, ao longo do tempo, você tem a inflação, você tem o ajuste tarifário, que ele vai sofrendo esse aumento, mas como ele está tendo a redução da devolução, isso vai acompanhando ele uma economia. Essa economia ele não vai mexer no fluxo de caixa da empresa, né? Ele vai pagar o desembolso dele, vai ser na própria conta de energia que economizou baseado nas ações de eficiência energética, né, Marcelo? Perfeitamente. Então, quanto mais eficiente ele for, melhor para ele para fazer até a devolução, né? Maravilha. Então, agora eu gostaria de convidar aqui o nosso colega Luiz Carlos Martins, que falará um pouco do cronograma desse edital de chamada pública. Bom dia a todos, me chamo Luiz Garcia, sou coordenador de projetos de sustentabilidade e projetos de eficiência energética. Então vamos dar continuidade com o cronograma. Importante destacar, né, que teve a abertura oficial, né, do nosso chamada pública no dia 25/7, e também o período de abertura de perguntas, né, e esclarecimentos. Então, eu gostaria de reforçar justamente esse ponto aqui. Então, já está aberto o processo de perguntas, não se limitando, né, somente a esse período. Durante o processo do nosso workshop também, algumas perguntas vão ser respondidas. Então, na data de hoje, a realização do workshop. No dia 24, que será amanhã, a abertura do sistema para recebimento das propostas de projeto. No dia 14/10, encerramento do período para perguntas e esclarecimentos. Então, aqui é importante destacar também, o encerramento ele é às 17 horas. Então, até às 17 horas, todas as informações que forem imputadas no sistema, essas perguntas, elas serão respondidas. A partir desse período, já encerra o período, não podemos mais responder. 21/10, encerramento do recebimento de propostas de projeto. Mais uma vez, eu destaco aqui o limite, né, o horário, para estar submetendo os projetos. Então, também às 17 horas, 17h01, o projeto ele já não consegue ser mais submetido. Dia 18/11, divulgação das propostas de projetos, né, para adequação documental. 21/11 a 25/11, prazo de adequações dos proponentes, 5 dias úteis. Então, assim, deixar bem claro aqui que a gente está falando de uma etapa específica que é relacionado à parte documental, né? Então, a documentação do próprio cliente ou da empresa. Então, assim, toda etapa relacionada à parte técnica do projeto, informações do projeto, ela não tem esse período previsto. Então, se atentem muito aos detalhes que estão presentes no edital da chamada pública. Então, assim, levem muito a sério todos os itens, façam um checklist de todos os pontos, para não deixar passar nada e comprometer, na verdade, aí o projeto. Então, 6/2, né, de 2023, divulgação preliminar dos resultados, né, e na etapa posterior, que é do dia 7/2 ao dia 13, o prazo de interposição de recursos. Mais uma vez, reforço aqui, o horário limite aí para fazer essa submissão aí dessas interposições de recursos. No dia 3 de março de 2023, divulgação final dos resultados, aprovados, reprovados e cadastro de reserva. Então, é nesse momento que, a partir desse período, são divulgados os projetos habilitados e selecionados. Então, a Enel, né, a equipe da Enel, nossos coordenadores, eles entram em contato com as empresas, né, e os clientes que foram selecionados
para realizar o workshop, né? Nesse momento é importante destacar aí que tem alguns prazos específicos também, observar a chamada pública. Pode seguir o próximo. Etapa pré e pós-divulgação. Avaliações das ações de eficiência energética, né, viáveis que antecede o projeto executivo. Então, mais uma vez aqui, reforçando essa parte do projeto executivo. Realizamos o workshop, né, com os clientes e a empresa. A partir desse momento, tem 30 dias para submeter o projeto executivo. É como se fosse uma atualização do projeto, né? Então, lá tem alguns itens específicos, alguns limites definidos no edital. Também observem esse ponto e todas as entregas que são relacionadas a esse processo, que é o projeto executivo. Muito importante para a gente conseguir, na verdade, ter um tempo hábil para poder avaliar, validar esse processo e seguir para as etapas posteriores, né? Então, a próxima etapa é o projeto integral para viabilizar a implementação das ações de eficiência energética. Termo de cooperação, comentado já pelo Marcelo e pelo GCE, contratação de serviços, compra de materiais, né, execução do projeto, relatório de MV e relatório final. Vale destacar também aqui um ponto importante. Dentro do processo, nós temos uma etapa que é durante o processo de contratação de serviço, a empresa que é a empresa que vai ficar responsável, tem algumas entregas também que têm que ser feitas, né? No caso, a certificação 45001, durante o processo, né, do projeto executivo. Então, tem que levar em consideração esses detalhes. Também uma informação que é importante destacar aqui, que a empresa, né, responsável pela execução, ela tem que submeter toda a parte relacionada à parte de segurança, documentos, né, que são relacionados aos prestadores de serviço que vão participar da execução da obra. Então, assim, a obra ela não inicia antes de ter todas essas validações e aprovações e todas essas documentações. Tem que ser colocado o contrato, ASO, PCMSO e outras informações relacionadas a toda a equipe que vai prestar e a própria empresa que também vai realizar o serviço. Pode passar para o próximo. Aqui eu quero destacar as principais alterações que nós tivemos da chamada pública de 2021 para 2022. Então, será classificada apenas uma proposta de projeto por CNPJ do cliente. Então, esse é um item que tem que ser levado em consideração. É importante, né, Luiz, destacar que esse item foi especificamente colocado para que a gente possa abranger o máximo possível aí de clientes dentro da área de concessão de cada estado, né, Luiz? Exatamente. Então, assim, houve um consenso aí em toda a equipe e chegamos a definição desse processo. Então, o segundo item aqui é projetos selecionados e habilitados na CPP 001-2021 não poderão apresentar propostas de projetos nessa chamada pública. Então, na mesma linha que foi adotado o item anterior, com a explicação que foi dada pelo GCE. Para as ações de eficiência energética com fontes incentivadas, deve ser utilizada a fórmula mencionada no item 4.2.13. Então, também é uma referencial, né, que tem que ser adotado aí para definir todos os valores aí relacionados a fontes incentivadas. Então, se atentem a esse detalhe, não deixem de seguir esse item, porque ele é mandatório e tem que seguir exatamente a metodologia que foi apresentada. Ah, eu tenho uma metodologia que eu já utilizo. Ok, essa é uma referência sua, mas o que tem que ser apresentado é exatamente o que está sendo solicitado nesse item do edital. Então, apresentar orçamentos pertinentes considerando o modelo turnkey para compra de materiais e equipamentos, mencionados também pelo GCE e pelo Marcelo. Auditoria de Segurança do Trabalho, apresentar a certificação 45001 na apresentação do projeto executivo. No processo passado, nós adotamos que era até 120 dias. Então, conforme também o entendimento da equipe, até para evitar alguns problemas que aconteceram na última chamada pública, né? De ter alguns custos adicionais, a empresa não tinha 45001, ela teve que buscar a contratação de outra empresa no mercado. Então, para não ocorrer mais esse tipo de problema, entendemos que já na apresentação do projeto executivo a gente já minaria esse problema. Então, o próximo item, empresas que tenham pendências restritivas de qualquer natureza, incluindo atrasos na execução dos prazos do edital,
terão suas classificações vencedoras desconsideradas, né? Então, se atentem também a esse detalhe. Se você tem alguma pendência relacionada aí a algum projeto com a Enel, regularize. Eu tenho um relatório de MV que está pendente há muito tempo, já estourou o prazo, ou o relatório final, ou qualquer outro tipo de informação, de processo, regularizem para evitar esses problemas. Pode seguir, Gessé? Então, agora para o próximo bloco, né, vamos chamar aí a Margarete e a Andressa para continuar o processo. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Margarete, sou coordenadora de projetos de eficiência energética aqui da Enel. Irei falar sobre os critérios de seleção para as propostas de projetos recebidas. Pode passar para mim, Andressa? Os critérios de seleção. Nós possuímos 9 critérios para a seleção de propostas de projetos. Falaremos aqui, frisaremos 4 deles: RCB, contrapartida, ganhos energéticos e qualidade do projeto. Aquele que representa a maior pontuação, 30% da nota, é o nosso RCB. O RCB é a relação custo-benefício do projeto. Logo, quanto menor o RCB, melhor a classificação e pontuação deste projeto. E como eu faço para ter um bom RCB? Procure projetos que tragam ações de eficiência energética que reduzam a energia e a demanda na ponta, mas também equipamentos e materiais que possam ter maior durabilidade, logo, uma melhor vida útil. Para os benefícios energéticos, são ações de eficiência energéticas apresentadas em diagnósticos que tenham viabilidade técnico e econômica. Por isso, precisamos de uma boa descrição no diagnóstico para que esse ganho energético representado aquela instituição tenha um bom resultado na redução de demanda na ponta e na energia economizada. Este item representa 15% na pontuação. Um dos outros itens que vamos falar, a qualidade do projeto. A qualidade do projeto representa 12% dessa pontuação. E o que seria uma qualidade a ser apresentada? Esperamos projetos claros, objetivos e com boa descrição, pois precisamos ter clareza na identificação daqueles dados encontrados em campo, precisamos ter detalhamento para que possamos avaliar da melhor forma as ações a serem implementadas no cliente. Andressa, você pode falar um pouquinho para a gente da qualidade do projeto? Claro, claro. Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu me chamo Andressa Barroso, eu atuo na coordenação de eficiência energética pelo lado do NEPEM. E, como a Margarete mencionou, a qualidade é um item muito importante que a gente considera nos projetos de eficiência energética. Quando a gente está fazendo a análise, primeiro que tem que seguir tudo que diz ali no item 3.3.1 do edital. Isso já norteia bem o que é que vocês devem incluir no diagnóstico energético, mas eu acredito que um ponto importante é que ele não deixe dúvidas, que qualquer pessoa que leia esse diagnóstico saiba exatamente qual vai ser o escopo do projeto, como é que você vai executar aquilo dali. Então, eu acho que esse é o ponto principal, é não deixar dúvidas. Está bem explicado, está direto, não tem enrolação, então você tem que explicar por que você está fazendo isso, por que é vantajoso, porque, como a Margarete falou, o RCB é um item muito importante, então o seu projeto tem que ter viabilidade econômica, técnica, financeira, né? E eu acho que seria basicamente isso. Também gostaria de destacar na qualidade do projeto que traga com definição clara qual opção de medição e verificação foi selecionada, que ela possa ser detalhada. Isso conta ponto também na qualidade do projeto apresentado. E, né, são 12% aí da sua nota. O item que eu gostaria de frisar aqui, que também é de suma importância e valorizado pela ANEEL, é a contrapartida. A contrapartida ela representa 10% no peso. É uma representatividade que a gente coloca 10% para que o cliente possa aportar recurso no projeto. Não somente o cliente, a ESCO também pode
aportar recurso no projeto e a ANEEL valoriza esse tipo de ação, pois estamos aportando recurso no projeto não somente do Programa de Eficiência Energética, mas também do cliente ou da ESCO, representando valorização daquele projeto e do recurso investido pela ANEEL. Passarei para o próximo bloco. Nossa colega Andressa, parceira do NEPEM, falará sobre o sistema. Bom, vamos continuar. Como a Margarete já falou, eu vou falar um pouco sobre o escopo de trabalho do NEPEM dentro da chamada pública da Enel, de forma bem resumida. Então, a gente atua na divulgação do edital, a gente tem um site que hospeda todas as informações pertinentes da CPP da Enel, que vocês conseguem encontrar basicamente tudo lá, cronograma, perguntas frequentes, todas as dúvidas são esclarecidas por lá. A gente disponibiliza também um canal de dúvidas, que, de acordo com o cronograma que o Luiz mencionou aqui anteriormente, vocês podem fazer quaisquer tipos de perguntas que a gente responde por lá. Além do site receber essas propostas de projeto, a gente faz a análise das propostas, entrega esse resultado para a Enel e faz a divulgação final. Falando um pouco sobre o site, vocês conseguem ter acesso através do enel.chamadapublica.com.br. Isso é um pouquinho da cara do site, como é que vai ficar, né? Vocês conseguem baixar o edital. A gente tem os links úteis, que é toda a documentação que vocês precisam conhecer para poder submeter as propostas de projeto. A gente tem o edital, anexo B, os termos de compromisso, os contratos. A gente tem um pouquinho do cronograma também. Qualquer atualização que possa sofrer durante o processo, a gente vai estar sempre atualizando, então é sempre bom conferir as datas. A gente manda e-mail marketing avisando, a gente coloca isso no site para que vocês tenham acesso. Por fim, a gente vai atualizando as perguntas frequentes também, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, quem está chegando agora, que não conhece o processo, a gente já é um primeiro ponto que você pode conhecer, né? Temos também o Fale Conosco, que a gente recebe perguntas por essa ferramenta de início, e falando um pouco sobre como é que funciona o cadastro e o acesso dos usuários. Qualquer pessoa pode fazer o seu cadastro, basta preencher as informações e enviar para a gente. É importante lembrar que o acesso ao sistema, quem submete os projetos, né, como a gente já tratou aqui nas apresentações anteriores, são as ESCOs ou os clientes que vão submeter as próprias propostas. Então, a gente chama de proponentes. Não adianta se você vai fazer parceria com uma ESCO, você é um governo, enfim, uma instituição do governo. Se você vai fazer parceria com uma empresa, você não precisa fazer um cadastro direto com a gente, porque você não vai conseguir visualizar. Você vai estar associado a essa ESCO e você consegue acompanhar o que ela vem fazendo na proposta dela, o que ela vem submetendo, todo esse processo. Você não precisa fazer um cadastro direto com a gente. Eu acho que isso é um ponto a frisar. Fez o seu cadastro, você só precisa do CNPJ e senha para entrar. Uma vez que você entra na área logada, a gente tem lá o dashboard, que é basicamente um resumo com as informações principais do ciclo ativo do projeto. Então, a gente tem cronograma, últimos projetos cadastrados, tem um acesso rápido ali que você consegue mudar de aba. A gente tem também os documentos da empresa, que, independentemente de quantos projetos a proponente colocar, ela só coloca os documentos solicitados uma vez. Andressa, eu tenho uma dúvida. Tá. A ESCO que fez o cadastro anteriormente, no ano passado, ela precisa se recadastrar? A gente vai pedir só uma atualização de senha, né, porque isso acontece todo o ciclo. A gente mantém um cadastro inativo, ela só precisa atualizar a senha e aí o cadastro volta a ficar ativo. Eu tenho outra dúvida, vou contribuir para aqueles que estão com dúvida e nos assistindo. Aqueles clientes que desejem se cadastrar para visualizar o sistema, eles podem. E as ESCOs têm um acesso diferenciado? Não é que é um acesso diferenciado, é porque se eu entro como ESCO em parceria com um cliente, eu que vou conduzir esse processo, colocar a documentação, colocar as informações do projeto, e só o meu acesso consegue visualizar dessa forma, né? O acesso do cliente, eu consigo visualizar o que foi que a ESCO colocou. Se o cliente cria um acesso próprio, é como se ele estivesse submetendo o próprio projeto. E esse não é o caso. A ESCO que está à frente, ela que vai coordenando esse processo e o cliente vai visualizando aquilo que ela fez. Os documentos que ela colocou, as informações, então é mais um acompanhamento. Ótimo, muito obrigada. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui, a gente tem o ticket de suporte, que é uma ferramenta na área logada, onde as proponentes conseguem enviar os questionamentos para a equipe de analistas responder. Tá?
A gente consegue também colocar arquivos, tanto imagem como PDF, isso é uma novidade desse ano. A gente colocou os arquivos PDF também, que vinham sendo solicitados. Uma vez que a gente envia, né, o ticket ele é respondido por um analista, a gente tem as notificações que ficam ativas e a proponente consegue acompanhar aquele histórico do que foi perguntado, com o que foi respondido, fica tudo arquivado no sistema para fácil acesso de vocês. Bom, novo projeto aqui, né? Para criar um novo projeto, basta ir na aba Projeto, preencher as informações, colocar título. Vai pedir para vocês conseguem acompanhar também as etapas. Não dá para submeter um projeto sem que todas as etapas sejam de submissão tenham sido preenchidas, como você colocar as informações sobre o projeto, os documentos da empresa. Então, assim, você só consegue salvar, mas não consegue submeter o projeto. O ingresso dos documentos. O sistema ele se divide, né, acho que já foi até falado um pouco sobre essas documentações, em três, ele é facetado em 3 partes. Eu tenho os documentos da empresa, os documentos do projeto e os documentos do cliente. Como eu já falei, os documentos da empresa eu basta submeter uma vez, independentemente da quantidade de propostas que aquele proponente venha a submeter. Então, eu vou lá na minha aba Dashboard, submeto toda a documentação, eu consigo alterar enquanto o processo ficar aberto, não tem problema. Os arquivos relativos ao projeto, eu tenho que acessar o projeto, preencher as informações e depois é que vai abrir os campos para eu colocar a documentação, tudo de acordo com os itens que são estabelecidos em edital no 5.3. Para os arquivos do cliente é a mesma coisa, eu só troco de aba e aí eu preencho as informações do meu cliente, que são solicitadas via site, e coloco a documentação. Essa é uma etapa de muita atenção, porque a proponente precisa colocar o arquivo correto, ver se o carregamento completou direitinho, ver se o arquivo que subiu é o arquivo realmente correto daquele campo. Então, lembrando que vocês conseguem alterar, mesmo o projeto submetido, se o prazo estiver aberto, vocês ainda conseguem alterar. A gente não faz alteração de documentação fora dos prazos estipulados em edital. Então, não adianta mandar arquivos por e-mail da chamada pública, nem fazer solicitação via tickets. A gente obedece os prazos e, se houver alguma alteração de cronograma, a gente avisa com antecedência. Então, acho que isso é um ponto de muita atenção. Queria pedir também que as proponentes fossem colocando os arquivos com antecedência, para não deixar colocar para o último dia, porque isso sobrecarrega o sistema. A gente também o sistema ele fecha na hora correta. Então, assim, se você está carregando 10 arquivos ao mesmo tempo, pode ser que demore mais, a hora vai passar e ele vai fechar e você não consegue submeter o projeto. E a gente não tem como aceitar esses projetos por fora. Faltou um arquivo, infelizmente, não dá para aceitar. Tá? Esse ano, a gente está com uma novidade também, que é a questão do recibo. Se você tiver interesse, o sistema dá essa opção de você gerar um recibo. O que tem nesse recibo? Basicamente, algumas informações como o nome da empresa, a tipologia, protocolo, valor solicitado. Você consegue acompanhar todos os arquivos que você colocou no sistema, e aquilo fica de comprovante para você. Tá? Porque, às vezes, a gente recebia questionamentos de algumas empresas querendo saber se a gente realmente tinha recebido aquele arquivo que ela colocou lá. Então, a gente resolveu montar um comprovante agora para que fique mais claro para todo mundo. A gente vai começar, eu encerro a minha apresentação assim. Quaisquer outras dúvidas, vocês podem mandar um ticket. É super simples mexer no sistema. A gente tem um manual também de utilização do sistema nos links úteis do site. A gente vai abrir agora para o momento de perguntas e respostas. Eu chamo novamente o Maurício e a Cláudia. Obrigada. Bom, pessoal, a gente vai agora para a etapa final aqui do nosso encontro. Agradecendo, eu quero fazer 2 agradecimentos. A participação de vocês, a gente está com uma audiência bastante significativa no momento, e agradecer uma turma que está aqui conosco presencial, que organizou cada detalhe desse movimento. Então, parabéns, obrigada. Comunicação, pronto, equipe de sustentabilidade, todos os nossos parceiros, NEPEM, porque, de fato, isso... a gente queria que essa mensagem fosse dada com qualidade, com conteúdo e com acesso, né? Esse é um evento para todos estarem aqui, para todos entenderem, compreenderem e participarem. Bom, Maurício, a gente recebeu muitas perguntas, perguntas do chat e perguntas que já estavam também no sistema, né, que nós abrimos quando lançamos o edital.
a gente aqui fez uma seleção de algumas das principais, mas todas as perguntas, né, vão ser respondidas. Então, ninguém vai ficar sem resposta, pessoal. A gente vai responder todas. Vamos começar aqui, rapidamente, aqui para o Maurício esclarecer os pontos que foram mais comuns. Maurício, os projetos podem ser em todas as áreas de concessão da Enel? Sim, em todas as áreas de concessão da Enel, é lógico, respeitando, se você é cliente da Enel São Paulo, apresentar na Enel São Paulo, Rio, Goiás, Ceará, exatamente, mas de todos os municípios, de todas as distribuidoras da Enel. Maravilha. Segundo o terceiro parágrafo do item 5.1.1 do edital da Enel São Paulo, mas acredito que para todos, porque os editais são similares, qual é o critério para definir consumidor? Basicamente, aquele que recebe uma fatura de energia nossa, quer seja de cliente de baixa tensão, de média ou alta tensão. Importante ressaltar que o edital está aberto para todos os clientes cativos e livres. O único cliente livre que não pode apresentar é aquele cliente que ele é ligado direto pela linha de transmissão. Pela rede básica, né? Exatamente, pela rede básica. Então, esse é o único que não... É a única exceção. Fora esse, todos os clientes são consumidores nossos e podem estar apresentando o projeto na chamada. Maravilha. Para a execução dos projetos, será necessário empresas que tenham certificações da ISO? Sim, a ISO 45000 é exigida no edital. Não é necessário apresentá-la durante a chamada, nos documentos que vão ser postados no site durante a chamada. Mas depois de aprovado o projeto, na apresentação do projeto executivo, é exigido a apresentação da ISO 45001. Tá bom. A próxima eu vou responder, tá? Prefeituras podem participar? Sim, devem. Reparem que cada empresa, inclusive, abriu, né, um valor específico para o segmento de iluminação pública, que é muito estratégico para todas as prefeituras, mas também, nas outras tipologias, os prédios públicos, né, municipais, como hospitais, escolas, prédios administrativos, estão habilitados. Então, sim, as prefeituras podem e devem participar. Qualquer dúvida, consultem o edital, consultem o site da chamada pública, né? E também seu executivo de governo, seu executivo de contas, que está disponível para esclarecimentos. Inclusive, iluminação pública, né, que a gente está disponibilizando um valor considerável. Né? Muito, não. Iluminação pública é um projeto que tem um valor de retorno, né, no investimento muito bom, porque são projetos que, de fato, trazem um retorno. É bom explicar, esclarecer. Trazem um retorno de eficiência muito importante, ou seja, economia de energia e também, né, a demanda retirada ali, ele também ajuda o sistema, né, da distribuidora. Então, é um ganha-ganha, né? É um sistema que muitos stakeholders... E a população é beneficiada. Exatamente. Outra pergunta. O edital ele vai dispor da pontuação necessária para que o projeto seja aprovado? Sim, vai dispor da pontuação, inclusive na apresentação da Margarete, ela fez uma exposição sobre quais são as pontuações para cada critério. Isso está disponível ali no edital para consulta, vão ser todos pontuados de acordo com o que está ali balizado no edital. Ótimo. Uau, pergunta aqui também importante. Se eu ficar inadimplente durante o processo, eu sou desqualificado? Ótima pergunta. Durante a apresentação dos projetos, não é verificado inadimplência. Porém, a partir do momento que a gente assina o termo de cooperação ou o contrato de desempenho, para assiná-lo, o cliente tem que estar adimplente e ali há cláusulas que ele tem que se manter adimplente. Então, a questão da inadimplência não é verificada no edital, mas ela é um fator extremamente considerável para não início, passa, né? Não passa. Exatamente, para início e continuidade do projeto depois de iniciado. Verdade, é como se tivesse uma redundância dessa verificação, né? E para projetos da tipologia residencial, o cliente serão consumidores, né? Como condomínios, ou ele pode ser feito, ou poderá ser feito projetos com o público baixa renda. Talvez tenha que dividir um pouco essa resposta, né? Bom, pode ser apresentado projeto para condomínios,
pode ser apresentado projetos para os clientes residenciais plenos. Importante ressaltar que para todo cliente beneficiado tem que se assinar um anexo que está no edital, que é o anexo B, para todo cliente beneficiado, certo? Então, o condomínio, se for para o condomínio, o representante do condomínio tem que assinar, mas se for beneficiar, um exemplo, todos os prédios, todos os apartamentos, as residências daquele residências, condomínio, cada morador, né, cada cliente tem que assinar, né, esse anexo. Exatamente. Agora, a parte do cliente de baixa renda, esse não é apresentado na chamada pública porque ele é tratado numa tipologia separada. Nós temos vários projetos com a tipologia baixa renda, então eles não entram na chamada pública. É importante identificar que em todas as distribuidoras, a maior parte dos investimentos em eficiência energética vão para a tipologia baixa renda. Exatamente. A outra pergunta, penúltima, quero saber se podemos apresentar projetos que ultrapassem o limite solicitado ao PEE, desde que haja contrapartida do excedente. Sim, pode ser apresentado. Os limites que a gente coloca lá no edital para cada estado é o limite do programa de eficiência energética, ou seja, que a Enel vai investir através do programa de eficiência energética. Mas vamos dar um exemplo aqui para São Paulo, que o limite máximo é de 4 milhões, mas você tem um projeto de 4,5 milhões. Você pode apresentar solicitando 4 milhões ao programa de eficiência energética da Enel e 500 mil de contrapartida, que inclusive ela tem uma pontuação específica e é muito bem aceito. Além de melhorar a relação custo-benefício, pontua como contrapartida. Então, a contrapartida ela pontua 2 vezes. Ela acelera, né? Com certeza. E sobe no ranking. Isso mesmo. Então vamos fazer contrapartida, pessoal. A última pergunta, essa também posso responder, você me complementa. Sim, se o workshop vai ficar gravado e disponibilizado, sim. Acessem, a gente deixou aqui, né, no chat o link do site da chamada pública. Cada empresa, cada estado tem o seu link específico. A apresentação estará lá, o edital, todas as etapas do processo, todo o nosso canal de perguntas e respostas. Ou seja, acessem e usufrua dessa oportunidade. Maurício, eu acho que a gente respondeu muita coisa legal, né? Sim. Interessante aqui, perguntas importantes. Só um complemento, teve alguns questionamentos a respeito dos recursos individuais de cada estado, né? A gente tem vários critérios, vocês podem estar perguntando para a gente lá não só essa pergunta, como todas as outras, lá no portal, abrindo um ticket que nós vamos responder. Então, as perguntas que foram feitas aqui e que não foram respondidas, pode ser perguntado no portal, aberto um ticket, que todas serão respondidas. Maravilha. Bom, eu acho que então a gente consegue, né, encerrar essa manhã, esse movimento aqui importante, ou seja, mais uma etapa, né? A gente está abrindo o sistema para recebimento desses projetos. A gente espera receber grandes projetos que aí sejam importantes para a sociedade, né, que tragam benefícios, que tragam uma boa economia de energia. E a gente fica aqui, esse time aqui incrível, todos os coordenadores, todo o time disponível para esclarecimentos e dúvidas, tá bom? Muito obrigada, um bom dia a todos.